Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre acessibilidade nos produtos digitais. Como nós designers podemos influenciar no dia a dia nas empresas que atuamos para que os stakeholders vejam o real valor disso e invistam mais nesse assunto que é tão importante, mas que infelizmente não é levado a sério em muitos negócios. E para somar com a gente temos uma convidada especial. Ela é UX Researcher Sênior na Refink e xará da minha filha. Salve, salva, Débora Aline. Luan, muito obrigada, que bom ter uma xará aí, ó. Eu adoro o meu nome e eu gosto quando as pessoas também têm, né, coloca esse nome nos seus filhos, é um nome que já tem bastante tempo aí, né, na história dos nomes, né, na história dos nomes. Muito prazer, viu, querido? Obrigada pelo esse convite. Pô, o prazer é meu de você ter aceitado e vir falar aqui com a gente. E eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera antes da gente iniciar o nosso papo aqui. Que quem quiser contribuir com esse projeto aqui do Papo de UX pode contribuir com qualquer valor através do pix@papodeux.com.br. E quem quiser contribuir de uma outra forma também, que é de graça, é só você clicar no like aí que você já tá ajudando a impulsionar cada vez mais os episódios que são lançados aqui no programa. E você também pode seguir, se você ainda não segue a gente aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você está escutando, Deezer, Google, iTunes, qualquer plataforma de podcast, você pode começar a seguir a gente também, porque aí cada programa que é lançado, você fica sabendo das novidades e consegue acompanhar e tá maratonando aí, gabaritando todos os episódios nossos que a gente solta por aqui, que é muito legal, muito bacana com todos esses convidados. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Débora, antes da gente mergulhar também aí sobre essa questão de acessibilidade nos produtos digitais, etc., conta pra gente um pouquinho como que você começou sua carreira, por que você quis ser designer, e por que você também escolheu mergulhar, né, mais nesse assunto sobre acessibilidade, o que te brilhou os olhos para estudar mais sobre isso e disseminar mais esse tipo de conteúdo. Eu li o seu artigo que você escreveu e publicou aí em vários portais e foi bastante interessante. E aí por isso que também é o tema desse nosso papo hoje aqui. Legal, Alan. Eu sou designer, tenho 17 anos e eu sou dessas que maratona o papo de UX, tá? Eu sei que o que eu vou falar aqui outras pessoas já falaram, mas eu comecei lá no Flash, falecido e bom Flash 2.0 ali. Eu era programadora e também era designer ali. Né? Comecei como estagiária, fazendo softwares educativos, jogos educativos para crianças numa empresa. E aí foi assim, eu já comecei no mundo digital, meus primeiros afazeres ali mesmo, né? E depois disso, Alan, que eu fiquei um tempo lá fazendo bastante jogos, eu resolvi empreender assim um pouco. E nesse momento que eu fui empreender, aí eu consegui assim, ter uma visão de mercado melhor, e aconteceu uma coisa pessoal assim mesmo, que eu descobri que meu filho era autista. E aí eu passei bastante tempo estudando sobre o autismo, e aí eu decidi voltar a estudar mesmo com profundidade esse tema e fui fazer mestrado. Lá no mestrado eu fiz um jogo na UFMG aqui, eu sou de Belo Horizonte, então fiz aqui na UFMG, e eu fiz um jogo que chama Sentimos, ele está disponível aí nas plataformas, e é um jogo para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e hipersensibilidade sonora.
Resumindo, o que isso significa? É um jogo que usa a música para aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual, ou seja, elas não foram à risca ali do que os médicos estavam pedindo, né, esperando que acontecesse, não aconteceu, e elas têm muito medo do som. E aí eu fiz o jogo é uma forma dela ter contato com esses sons e tentar ter menos medo disso. Então, foi esse é o meu mestrado, né? E a partir de então, acho que muito por essa questão do meu filho, assim, obviamente eu sempre fui uma pessoa mais sensível e tudo, mas o fato de eu ter um filho autista fez com que eu mudasse a minha perspectiva sobre o mundo mesmo, sobre as questões, enfim. E aí eu continuei estudando isso no doutorado. Hoje eu faço o doutorado é muito mais voltado para a filosofia da tecnologia, e aí eu estudo coisas como, né, o discurso do ódio que existe na internet contra as pessoas com deficiência. Enfim, eu acabei levando uma vida em torno disso e consegui, você falou, né, trabalho como UX Research, e acabei conseguindo juntar todas essas coisas, tanto, né, profissional, no meio profissional mesmo, e pessoal. Só que aí eu tenho sempre o design, ele é a minha estratégia, ele é o que, sabe, o elo, que faz o elo entre essas coisas, entre as pessoas, né, para mim, assim, então as pessoas com deficiência, a própria linguagem, a música, né, o objeto digital que está envolvido nisso. Então, é um pouco essa história, isso que eu levo, que eu carrego comigo aonde que eu vou. Nossa, que bacana. Quantos anos tem seu filho? Hoje ele tem 13 anos, é um adolescente com autismo, e antes eu sabia cuidar dele melhor que eu era quando ele era criança, sabe? Agora ele é adolescente, eu estou reaprendendo umas coisas junto com ele. Poxa, eu troquei ideia com o Edu Agni, que também tem um filho autista. Não sei se você conhece e acompanha também. Assim, a gente fez um episódio com ele pelo Semiose. Foi muito legal também ele contando um pouco dessa trajetória, assim, da dificuldade que ele encontrou para ter escolas que realmente dão atenção para isso, para estar matriculando o filho dele, né? Eu acredito que você possa ter passado por dificuldades semelhantes, né? E aí talvez isso te impulsiona mais a querer falar sobre essas questões de acessibilidade, né? Quando muitas das vezes as pessoas não falam e não pensam sobre isso, né? Exatamente, é por isso, porque né, a acessibilidade é muito mais do que o que a gente imagina, ou acessar um site, ela tem a ver com os espaços públicos também. É um tema muito mais global do que a gente pode imaginar, e envolve muito a sociedade mais do que as pessoas possam imaginar. Como que é o nome dele? Arthur. Arthur, olha aí, se um dia ele estiver ouvindo esse episódio aí, vai gostar de ouvir a mãe dele por aqui. Vai ser um beijo, filho, vou colocar ele para ouvir, pode deixar. Ai, boa. E pra gente já falar um pouco mais ainda sobre isso, quando a gente tá falando dessa questão, né, de acessibilidade, o que isso significa, né? E quando falamos em produto digital, para ser acessível, o que quer dizer também, né? Então você comentou, a acessibilidade é muito mais do que um site. Então você já falou um pouquinho, olha, é muito mais do que um site. Mas o que é então? O que é essa questão de acessibilidade? O que essa palavra carrega? O que ela traz quando a gente fala acessibilidade? O que a outra pessoa pode interpretar disso? E o que também a pessoa que está falando está querendo dizer quando se diz sobre isso, tanto para o meio físico, como você disse, quanto também com relação à questão de produto digital e etc. A acessibilidade, né, ela vem de alguma coisa, quando você olha e fala e pesquisa sobre acessibilidade, é algo que vai tornar aquilo acessível, né? E se você for olhar no dicionário, acessibilidade significa que se pode chegar. Então, era uma palavra, né? E quando a gente traz ela para a prática, o que isso significa, né? É uma ação que tem o objetivo de tornar tanto espaços físicos, quanto espaços sociais, espaços culturais, espaços digitais, acessíveis a todas as pessoas, e isso inclui também as pessoas com deficiência. E aí essas ações, elas são vistas assim, nós podemos enxergá-las como estratégias mesmo, algum tipo de diretriz, de critério, que vai garantir, então, elas vão garantir que todas as pessoas possam participar ativamente da sociedade, né? Independente da sua condição física, da condição sensorial que ela está ali, de uma condição psicossocial que ela está. Então, é um direito de poder acessar os lugares. E a acessibilidade, então,
são essas estratégias. E aí, Luan, eu acho super legal se a gente pudesse gastar aqui uns minutinhos, abrir um parêntese aqui, para falar um pouquinho sobre os tipos, né, das deficiências. Porque existem algumas deficiências que são físicas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ter que vai afetar a mobilidade dessa pessoa. Então, por exemplo, ela vai ser uma pessoa que tem paralisia cerebral, ela vai ter um tipo de deficiência física. Também uma deficiência sensorial, que são aquelas que afetam todos os nossos 5 sentidos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem baixa visão, então ela vai ter uma deficiência sensorial, né? Assim como uma pessoa que é surda, né? Então, ela vai ter uma deficiência sensorial, né? Também tem aquelas deficiências intelectuais, que estão no caso do meu filho, né? Ele tem autismo, ou então uma pessoa que tem síndrome de Down está nesse macro, né? Nesse grupo de pessoas que têm deficiência intelectual. E tem também as psicossociais, que são aquelas que vão afetar a saúde mental. Então, uma depressão, né? Quando ela é diagnosticada mesmo, você tem uma depressão, um transtorno de ansiedade. E tem também as deficiências que são múltiplas. Então, no caso do meu filho, por exemplo, ele é um adolescente autista e tem também TDAH. Então, são 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo com aquela pessoa. E aí eu quis trazer isso aqui porque é importante falar o nome das coisas, que é uma coisa que a gente não tem o hábito, sabe? Muitas pessoas têm medo de poder dizer deficiência, pessoa com deficiência. Não, sabe, as pessoas têm receio de poder dizer isso, porque quem trouxe esse receio somos nós, pessoas que não temos deficiência. Esse peso vem da nossa perspectiva sobre a deficiência, que é alguma coisa, né, pesada, alguma coisa assim, um ponto de vista sobrecarregado sobre esse nome. E aí eu trouxe esses tipos aqui, né, esses tipos de deficiência, e estou falando sobre isso porque é um espaço para as pessoas poderem entender que não precisa ter medo, né, de quebrar esse tabu de poder falar pessoas com deficiência. E também evitar, sabe, a sigla PCD, evita isso. Se todo mundo, né, eu me chamo Débora Aline Gomes, se me chamar de DLG, olha como que isso fica, né, fica distante disso. Então, quando a gente começa a falar esses nomes, trazer para perto do nosso vocabulário, a gente está fazendo um papel interessante sobre essas pessoas, né? E aí fiz todo esse parêntese aqui, se a gente for voltar para falar, né, o que é acessibilidade, então são essas ações que vão, né, voltando, garantir esse direito das pessoas acessarem algum lugar. E aí tem exemplos que já estão no nosso dia, por exemplo, que uma rampa num prédio para pessoas com cadeira de rodas, quer dizer que foi feita uma diretriz ali que deu acesso à pessoa a entrar naquele prédio, né? Assim como aqueles sinais que tem sonoros para as pessoas que têm deficiência visual atravessarem a rua. Isso são exemplos de coisas que já estão no nosso dia a dia, né? E aí, se a gente for falar um pouquinho, entrando sobre acessibilidade digital, é a mesma coisa. Então, vão ser ações que vão fazer com que até aquela tecnologia, aquela informação que está disponível naquela tecnologia seja acessível para todas as pessoas, né? E aí temos alguns exemplos também. Então, aquelas legendas no vídeo, né? As legendas, elas são para as pessoas que têm deficiência. Aqueles áudios descritores, eles são artifícios, essa que chama tecnologia assistiva. Aqueles tradutores que a gente vai lá no site, tem tradutor de Libras, de português para Libras. Quando tem uma autonomia ali, a gente pode ter autonomia de mexer no tamanho dessas fontes, do contraste, né? Nos jogos, hoje é utilizado, eu estava até lendo uma matéria que aí tem prevenção de enjoos, quando aquelas câmeras 3D, você pode controlar a movimentação dessa câmera. Então, são esses artifícios que todo mundo pode ter e fazer. E aí, quando, Luan, não existe isso nos sites, né? Nos produtos digitais, nos sites, nos aplicativos, em tudo que for digital, quando não é possível você ter acesso, quando o seu sistema barra
a informação para aquela pessoa, isso quer dizer que você pode estar que você está excluindo aquela pessoa, e isso pode ser considerado um tipo de discriminação, porque tem uma lei que é de 2015, né, do artigo da lei brasileira, que prevê multas e punições, sanções administrativas, todo um arcabouço aí de punições para pessoas, para sites, empresas que não fizerem, que não cumprirem essa lei. E aí eu tenho assim uma resposta assim pessoal para o que é acessibilidade, se fosse, né? Essa foi toda uma especificação técnica, né, do que é acessibilidade, mas se fosse para mim, se eu respondendo como Débora, eu falo que eu gosto de pensar que a acessibilidade hoje é uma questão importante para o mundo contemporâneo, que nos relatórios de tendência, nós estamos no início do ano, recebemos vários relatórios de tendência, todo mundo fala sobre design inclusivo, ele está lá, o design inclusivo está em todos os trend topics, e isso proporciona, né, o que é design inclusivo? É proporcionar uma boa experiência para todas essas pessoas. Poxa, bacana. E você comentou aí sobre essa questão da acessibilidade e no final você falou aí sobre a usabilidade. Eu acho que está muito conectada uma com a outra, né? E às vezes até pensar sobre quando uma pessoa quebra o braço e ela não pode mais usar o braço direito, às vezes tem que usar o braço esquerdo, porque isso me fez lembrar que esses dias eu estava na academia e estava fazendo bike e aí eu estava com o celular na mão esquerda e geralmente eu uso com a mão direita. Só que naquele momento eu fui usar com a mão esquerda e fui passar os stories ali do Instagram. Nossa, que dificuldade que eu tive de usar com a mão esquerda, passar os stories e fazer as coisas. E não é porque eu não uso a mão esquerda, é porque tava muito difícil mesmo, não tava usual. Porque eu tenho que passar o stories pro lado direito para clicar pro lado direito para que ele possa ir passando. Eu não sei se tem uma configuração. Quem tá ouvindo aí, se souber que tem uma configuração específica para mudar isso no Instagram, me manda aí também pra gente aprender. E aí eu tinha que mudar passando pro lado direito, e aí eu ia colocando o dedo e eu não via nada, porque aí eu tenho que passar o dedo por cima de todo o conteúdo do story para eu poder clicar para ir pro próximo. Ou seja, e aí eu tenho que voltar pro lado esquerdo, ir pra frente pro lado direito, e aí eu tava usando o celular com a mão esquerda, porque eu tava com a outra mão com a garrafinha de água. E aí eu percebi, eu falei, nossa, essa usabilidade não tá legal não. Isso também tem a ver um pouco com a questão da acessibilidade, né? Porque como eu falei, eu poderia ter quebrado o meu braço direito, não sei novamente se tem uma configuração no Instagram para mudar isso, pode ser que tenha, que eles tenham pensado nessa questão da acessibilidade, mas se não pensou, é um exemplo de como deveria se pensar, porque não é só uma pessoa que talvez não tenha o braço, ou não tenha o braço direito, ou não tenha alguma outra dificuldade. Pode ser uma dificuldade temporária só de uma pessoa, né? Uma deficiência temporária da pessoa ali, que ela tem que usar de outra forma, e se essas aplicações não estão com essa acessibilidade, acaba causando uma usabilidade ruim. Não, esse é um excelente exemplo, porque quando nós, designers, de um modo geral, existe aquele mapa de calor do celular, né? Que é como a gente deve, onde que as pessoas mais clicam ali, ele é construído totalmente para uma pessoa que tem 10 dedos e tem os polegares como, né, como principais ali para poder usar esse sistema. Quando nós pensamos, esse é o padrão, sabe? E a sensibilidade, ela faz a gente quebrar esse padrão, pensar diferente. Então, você que teve essa deficiência temporária aí, viu que poderia pensar diferente. Olha só, você já está trazendo uma future nova aqui, alguma coisa desse tipo. E é esse tipo de paradigma que a gente tem que quebrar sobre todas as nossas metodologias mesmo, e começar a pensar sobre elas quando a gente fala né, quando estamos falando alguma coisa sobre acessibilidade, nós estamos quebrando esses padrões que é chamado de normais, né? Padrões normais. Nós não queremos isso, nós queremos que existam padrões acessíveis. Sim, e mesmo com multa, igual você falou, muitas empresas acreditam que às vezes investir em criar produtos digitais já com acessibilidade é muito caro, dá trabalho, tem dor de cabeça para fazer. Na sua visão, por que isso acontece, sabe? Claro, é a sua perspectiva a respeito do que você entende, mas porque mesmo com multa, mesmo sabendo que tem benefícios, as empresas ainda não investem bastante nisso. E você comentou que a multa que tem sobre a lei é desde 2015, ou seja, a gente está gravando esse episódio aqui em 2023, 8 anos
se passaram que existe uma multa e tem muito site, mas muito, assim. Eu lembro que, eu não sei se mudou essa porcentagem, mas eu lembro que o Marcelo Salles uma vez postou a respeito disso, que parece que é 1% só de todo o site que existe no mundo que é acessível. Ou seja, 99% das coisas que existem aí de site e produto digital não tem acessibilidade da forma correta. E aí, por que não estão aplicando a multa? O que será que está acontecendo? Fale aí a sua visão a respeito disso. Eu tenho uma perspectiva, assim, que a primeira, para entender isso, é uma perspectiva que eu acho, tá? É a perspectiva histórica disso. Porque, assim, hoje, vamos pensar hoje sobre as pessoas com deficiência, tá? Você liga a televisão, tem uma série que tem uma pessoa com deficiência. Você vai na rua, você vê uma pessoa com deficiência. Você vai no trabalho, às vezes você encontra uma pessoa. Às vezes tem na família alguém que é uma pessoa com deficiência. E se nós entendemos isso, a gente, existe uma representatividade, existem pessoas, né? Só que isso é agora, nesses nossos dias atuais. Porque antes, se nós pensássemos, Luan, sobre pensar assim mesmo, fazer uma linha do tempo e pesquisar, sabe, sobre as pessoas com deficiência, começar a pesquisar disso, nós vamos ter o conhecimento, nós vamos pensar e saber que as pessoas com deficiência, elas estavam trancadas em casa, porque era o que tinha, o tratamento. Então, existia uma pessoa ali com uma deficiência psicossocial, ia para o manicômio. Uma criança deficiência que surgia, que nascia, ficava dentro de casa. Ela não saía, não podia ir para essa escola, né? Então, foi se criando, e isso, assim, a gente imagina isso, né? E isso antes ainda, num período anterior a esse que nós vivemos, crianças, por exemplo, lá que eu já estudei na Grécia Antiga, uma criança nasceu com deficiência, ela era jogada na rua, né? Então, e tem filme que mostra isso, né? O Corcunda de Notre Dame, da Disney, é isso, né? É uma criança com deficiência que foi entregada para a igreja. Então, isso é o que acontece, sabe? Essas pessoas são invisíveis, elas eram muito mais invisibilizadas do que elas são hoje. Hoje existe essa representatividade, mas isso... Para você ter noção, lá aqui no Brasil, no ano de 2000, que foi sancionada, né, a Lei de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência. 2000, você pensa, a minha geração, as crianças que nasciam com deficiência não iam para a escola, elas ficavam em casa, não tinha um lugar para elas não, aquilo que a gente falou, né, de acesso aos lugares, às escolas, aos lugares públicos, à cultura, não podia ter isso. E até pesquisando um pouquinho para ter esse papo aqui, aí eu achei que o primeiro movimento das pessoas com deficiência no Brasil foi de 1981. Quer dizer, é muito recente poder falar abertamente, igual como nós estamos fazendo aqui hoje, sobre as pessoas com deficiência. Então, esse apagamento, essa invisibilidade que existe sobre isso gera uma consequência, e aí essa consequência é no mercado mesmo. E o mercado não consegue ver essas pessoas, não consegue ter o conhecimento sobre elas, o que é uma discrepância, assim, extremamente contraditório. Que no IBGE, de 2010, pensa, o censo de 2010, é o último censo que nós tivemos. Em 2010, 24% da população disse que era uma pessoa com deficiência. Isso dá 45 milhões de pessoas. Onde que está escondida dentro de cá? O que está acontecendo com essas 45 milhões de pessoas? São consumidores, só que as empresas e a sociedade, de um modo geral. Então, assim, na minha perspectiva, é por causa dessa invisibilidade e que as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto, não têm conscientização, subestimam, né, o tamanho, acham que eu vou fazer uma coisa para acessibilidade, vai ser 2 pessoas aqui só, enquanto são essas 45 milhões, que empresa hoje que tem 45 milhões de usuários? É isso que a gente tem que pensar, sabe? E elas têm dúvidas, às vezes, de como começar, pensam, né, isso que você falou, pensa que é caro, é um trabalho, sabe? Vai dar trabalho para elas pensarem a respeito. E aí elas não conseguem entender, de fato, esse impacto da acessibilidade no contexto mesmo dos negócios dessa empresa. Então, aumento dessa satisfação desse cliente, né?
E aí você falou sobre a multa, né? Por que ainda existem casos de multa, existem vários casos dessas multas, mas o que acontece? Até isso é um peso para a pessoa, né? Porque para ter uma multa, a pessoa tem que ter tido acesso e aí contratar um advogado e aí poder acessar e fazer né, fazer aquela causa acontecer. Então, ela tem que lutar ainda mais para que o direito seja estabelecido, que é um completo absurdo, né? Então, é por isso que as empresas, na minha opinião, por isso que as empresas não investem muito e têm esses imaginários sobre a deficiência e a acessibilidade. E você vê que loucura, né? Você já comentou aí, você deu até 2 exemplos de vantagens, né? Que se tem em aplicar acessibilidade já nos produtos ali no meio, no negócio daquela empresa. Mas que outras vantagens você consegue enxergar em empresas que estão olhando para isso, né? Estão aplicando ali nos seus negócios a acessibilidade? Porque aí já começa a fazer um produto da forma correta, né? Tipo, vou começar aqui já pensando nisso. Entendeu aí essa questão de, 45 milhões de pessoas, possíveis clientes que possam estar usando aqui o meu produto. Quais outras vantagens você enxerga para que a empresa, ou para quem está ouvindo a gente aqui, possa até pegar como uma autoridade, né? E falar para dentro das empresas, falar, tá vendo? Tem isso aqui de vantagem, é bom para o negócio. É bom para as pessoas também. A gente não quer ser uma empresa inclusiva, né? Como tem tanto se falado hoje em dia, em diversidade, etc. Mas essa diversidade está chegando para quem também, né? Então, fica aqui também essa reflexão aí. Mas eu quero ouvir de você. O que você entende de vantagens que um negócio tem ao se aplicar isso, ao se olhar para essa questão da acessibilidade digital? Pensando nisso, né? Nos produtos que são digitais, lógico. Uhum. A primeira e a que eu mais gosto de falar é inovação. Quando você está pensando sobre acessibilidade, você está falando sobre trazer novas ideias, trazer novos públicos, trazer novas possibilidades de design, de entendimento, de conversa com seu cliente. Então, sim, para mim, o principal é a inovação que a acessibilidade pode trazer para o negócio. Isso no sentido mais básico da palavra, né? Porque a gente pensa em inovação, uma coisa, mas não, no sentido que ela foi criada para ser, né? Um fluxo novo, sobre uma perspectiva nova, por exemplo, é um ato inovador, né? Então, quando você vai falar de acessibilidade, você tem que entender e trazer isso internamente como um ato inovador, né? Para esse negócio. E aí você falou sobre o início, assim, de né, pensar sobre vantagens desse início. Eu acho que quando você começa a pensar acessibilidade lá no início desse processo, tem ali, primeiro, que você não vai ter retrabalho, correções, você já está fazendo certo. Você já está criando o produto de maneira certa. Então, isso já é menos custo, né? E também é menos custo de atendimento, porque você vai ter que, se uma pessoa não tem acesso, ela vai ter que ligar para buscar um atendimento de alguma maneira. Aquilo tem uma pessoa, quando você tem um chat ou algo assim, faz um autoatendimento que já é acessível, um site que nem precisa desse atendimento, né? Você já está reduzindo os custos desse negócio. Isso que eu falei de novos mercados. Tem muito pessoas com né, a base, você pode alcançar uma base maior de pessoas para o seu negócio a partir da acessibilidade, além de melhoria no SEO, que seu conteúdo vai estar todo ali parametrizado para quando você fizer uma busca e aí as pessoas conseguirem acessar isso melhor. Tem uma coisa aí, você falou, né, que as empresas estão pensando muito diversidade, muito se fala sobre esse tema. Então, assim, a acessibilidade é uma forma de melhorar a imagem da marca. Hoje se fala muito sobre o negócio socialmente sustentável. Isso é totalmente um viés da acessibilidade, né? E aí tem uma coisa que é muito importante e que eu acho, assim, existem vários influenciadores digitais e eles testam, as pessoas testam o site ou o que for, né, aquele produto digital, o aplicativo, enfim, o jogo, tudo que for ali, eles fazem live e testam aquilo. E, assim,
E já ali na hora, as pessoas já gera uma comoção ali naquele momento de que as pessoas não estão conseguindo acessar aquilo. Então, assim, isso diminui, né, mancha a sua marca, a imagem da sua empresa. Então, quando tem até um exemplo que o meu amigo me mandou recentemente, Daniel Gamarando, um beijo por esse exemplo aqui que você me mandou, é o do jogo The Last of Us 2, que uma pessoa com deficiência visual estava testando, ele chama Steven Taylor, eu acho, ele estava testando esse jogo e ele, assim, fez uma live e ele em prantos, assim, muito emotivo, chorando, de que é a primeira vez que ele estava conseguindo jogar aquele jogo daquela maneira e falando como aquilo foi, assim, essencial, e falou sobre como que ele falava assim, vocês não sabem o que é, vocês não sabem o que é. E veja, essas pessoas são amigas de pessoas. Eu estou falando sobre uma coisa, né, aqui hoje, sobre um cara que eu nem conheço. Isso gera uma empatia sobre a marca, sabe? Além das experiências do usuário também, que é uma grande vantagem, você já faz pensando sobre esse usuário, na perspectiva do usuário, isso afeta usuários que não são pessoas com deficiência, que você está fazendo de acordo com os critérios corretos, sabe, para qualquer aplicação, isso é que torna algo acessível, né? E aí, isso que eu falei, eu acho que, por fim, eu acho que é a fidelidade. Uma pessoa que vai ter uma limitação, né? Eu costumo dizer que é o contrário. Nós fazemos produtos digitais limitados e as pessoas que não fazem com que as pessoas consigam ter esse acesso. Então, quando nós fazemos um produto digital que ele é amplo e ele é acessível para todos, nós estamos dando essa oportunidade das pessoas com acessibilidade ou outras acessarem esse conteúdo, e quando essas pessoas conseguem acessar, cara, elas não vão para outro lugar, elas não vão trocar esse negócio para o outro que exclui ela, não, ela vai continuar a usar esse sistema enquanto ele permitir, né, que aquela pessoa consiga acessar aquilo. E essas pessoas, elas têm irmãos, né, as pessoas com deficiência, elas têm irmãos, elas têm primas, elas têm que vai gerar essa empatia sobre, marca tal, fulano consegue comprar um livro lá nesse aplicativo. Então, gera, sabe, de fato, uma cadeia, assim. E a acessibilidade só traz coisas boas para as empresas, fomento, sabe, do pensamento crítico sobre as pessoas que estão ali. Elas vão pensar criticamente sobre aquilo, vão pensar o empreendedorismo nato que tem sobre a acessibilidade. Então, sim, para mim, eu posso ficar aqui falando mais, tá? Mais vantagens, porque que empresa que não quer ter uma variedade maior de clientes, chamar mais clientes e fidelizar seus clientes? Qual empresa que não quer isso? Eu acho que todas querem, né? É o que todos nós queremos. Até eu com o Papo de UX quero que todos os ouvintes aqui sejam fiéis e continuem escutando aqui os nossos episódios e compartilhe com mais pessoas, né? Se o conteúdo é bom, se serve para você, serve para outras pessoas, pega o link e manda para geral aí. E Débora, você comentou aí sobre todas essas vantagens que você acredita e falou que poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre mais e mais vantagens que tem aí, né? De começar um projeto ali no negócio e já investir em acessibilidade, ou quem ainda não está investindo, fazer esse investimento porque tem muito retorno, como você mesmo trouxe até o número com relação às pessoas que falaram sobre isso no IBGE de 2020, né, que você comentou? Não, 2020 não, 2010. Nossa, tem mais de 13 anos, né, que foi feito. Acredito que deve ter crescido ainda mais esse número. Mas e para as pessoas que atuam como designers dentro dessas empresas, além de pegar essas vantagens ali para estar usando como uma forma de convencimento e persuasão ali para os stakeholders, os diretores, etc., para que eles começam a investir sobre isso. Por onde ou qual caminho você acredita que seja saudável esses designers estar implementando essa cultura, sabe, nesses produtos?
dentro dessas empresas, porque muitas das vezes é difícil você convencer ali essas pessoas, né, esses stakeholders que é importante ter isso, mesmo às vezes trazendo essas vantagens. A gente sabe que no dia a dia mesmo a galera tá pensando lá no número, mas às vezes não pensa direito, é muito top-down ali que a gente acaba recebendo. Que caminho você acredita que é bacana para se conseguir criar essa cultura de acessibilidade? Como que essa designer consegue fazer isso, sabe? Consegue ir comendo pelas beiradas de alguma forma? O que ela pode fazer? Sei lá, cria um podcast interno dentro da empresa, começa a fazer palestra lá, sei lá, pensar em formas, né, que você acredita que seja um caminho legal para se construir isso dentro das empresas que ainda não tem, que são bastantes empresas que não têm, mas que é necessário a gente também falar sobre isso e investir nisso, né? Eu falo primeiro que, assim, designer que está nos ouvindo, ou você que está nos ouvindo, se você está com a mão na massa, o poder é todo seu, é você quem vai conseguir, sabe? Se você tem esse entendimento, assim, falei aqui sobre esse empreendedorismo, né, que existe na acessibilidade, então, se você tem essa empatia por isso, ou se você quer se destacar, cara, a acessibilidade é um bom caminho para isso acontecer. E aí, assim, eu acho que eu posso falar um pouco sobre a experiência que eu tive mesmo aqui na Refin, que foi o primeiro lugar, assim, que eu consegui criar um grupo de acessibilidade. Então, eu vou meio que falar como que eu consegui fazer isso e para ver se isso se aplica, né, às outras pessoas. E aí, inclusive, se não se aplicasse esse método que eu estou passando aqui hoje, não for legal na sua empresa, me fala, pode me mandar, mandar ali, entrar em contato que a gente vai conversando a respeito. Mas, assim, aproveitando, inclusive, para mandar um beijo, eu tô nos beijos hoje, né? Um beijo para o pessoal lá do nosso grupo, meus queridos. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu fiz foi entender que público que poderia ser ali aplicado, né? A Refin, por exemplo, é uma empresa de consultoria, então, assim, existiam várias empresas ali que poderiam, né, com perspectivas diferentes, que poderiam, então, adotar alguma estratégia de acessibilidade. Então, primeiro eu comecei entendendo isso e chamei pessoas que eu sabia que conhecia ou que não conhecia, gente que tinha interesse para falar, né, em trabalhar com acessibilidade ou algum interesse. Só que aí eu montei meio um pitch, assim, uma apresentação meio em forma de pitch mesmo, que eu colocava ali, né? Qual que é o problema que a gente tem, qual que é a solução que aquilo, né? A minha solução, é a solução sobre acessibilidade, para quem, bem basicão, padrão, assim, para quem que é essa solução, quais as vantagens dessa solução, o que vai ganhar com isso, o que eu vou precisar com isso, né, para fazer isso. Montei isso e meio comecei a chamar essas pessoas a trazer ali junto comigo para poder criar um corpo e começar isso a espalhar a palavra da acessibilidade por toda a empresa. Então, assim, foi isso, assim, o meu start, meu ponto, partiu de uma vontade, e aí eu descobri que várias outras pessoas tinham essa vontade também. Então, essa eu acho uma boa estratégia, assim, de início. Por quê? Porque o que mais vai importar para o designer, ele precisa atuar fortemente, o designer vai conseguir atuar fortemente em ações de cultura e de implementação. E isso é muito legal poder dizer que isso independe da senioridade dessa pessoa. Existem formas de se alcançar isso, né? E aí, por exemplo, né, um dos exemplos, assim, que então você tem essa apresentação, o que você pode fazer com isso, né? Primeira defesa, o designer, ele é uma porta-voz do usuário e as pessoas com deficiência são usuários. Então, assim, a defesa desse usuário em toda a sua vida, que você tiver ali, mas e isso? Sabe o questionador, né? Esse papel questionador do designer é o momento de fazer isso. Então, por que não pode? Por que aqui? Então, por que você não pode fazer dessa maneira? Por que sua diva é desse jeito? Sabe? Você começa questionar mesmo, assim, obviamente não, né, com carinho e cuidado ali, mas mostrando mesmo que existe um problema e que você pode fazer melhor, né? E aí isso
é o tempo de conscientização, um grupo de acessibilidade, uma pessoa que tem isso, ela vai conseguir conscientizar, porque ela vai ter esses dados, assim, fazendo essa pesquisa mínima, assim, não é preciso tanto, não é uma pesquisa aprofundada, é uma pesquisa superficial, fazer treinamentos para essas pessoas. Então, aí você identificou que fulano ali não está sabendo direito como é que faz, cara, vai lá, vamos, isso ainda cria laços, olha só, você consegue treinar uma pessoa e ainda criar um laço de amizade com ela, desmistificar certas coisas, né, até mesmo sobre a WCAG, que parece uma coisa muito complexa, mas quando você vai ali de jeitinho, né, comendo ali pelas beiradas também com ela, com a WCAG, levando isso para todos, você consegue, isso traz uma colaboração. Então essa colaboração chega para o PO, olha, esse negócio, o que você acha disso? Para o seu líder, para a sua liderança, para conseguir rodar isso de uma maneira com veemência mesmo, e ele com peso, né, a partir disso, patrocinado, né, com ações patrocinadas, você fala com o gerente de projetos, com o agilista, então assim, isso vai gerar uma colaboração, você pode atuar em formas de colaboração. Em teste de usabilidade, assim, quando você vai fazer teste de usabilidade, é ali que você tem todo o poder do mundo, sabe? Esse é o momento que você pode falar, cara, eu posso entrevistar 3 pessoas, eu quero entrevistar uma pessoa com deficiência. Ninguém vai falar para você não fazer isso. É muito difícil, que vai falar, não faz isso não. Você tem alguns grupos, né, na internet aí que você acha de pessoas que se voluntariam para poder participar de testes de usabilidade, pessoas com deficiência, porque elas querem poder falar e ter um espaço de fala também. Então, faça testes com pessoas que têm com deficiência, né? E documentar isso, poder trazer ali de alguma forma um material que você pode passar adiante, sabe? E tudo isso, veja, bom, isso colabora com a carreira da pessoa também, colabora com a empresa, colabora com os usuários dessa empresa. Quando a gente entende isso, sabe? Entende que as possibilidades que isso pode trazer para todos, é aí que a gente cria essa cultura e daí é para implementação e forever. Excelentes dicas aí que você deu para a galera que está nos ouvindo aí começar essa implementação da cultura de acessibilidade dentro das empresas que elas trabalham, né? E os mitos, Débora? Tem muitos mitos que você conhece com relação aí dessa questão de acessibilidade nos produtos digitais? Ô, Luan, sabe que eu sou uma pessoa, eu sou uma escritora, né? E eu anoto tudo nessa vida. Eu tudo assim, eu tenho um caderninho, vou anotando, e eu tenho aqui alguns mitos que eu anotei, assim, tem alguns aqui, ó. Eu acho que o principal é que as pessoas com deficiência não são consumidoras. Então, né, nós falamos lá desse número, 45 milhões de pessoas em 2010. E você acha que essas pessoas, né, elas não dormem, elas não compram um pijama para dormir, elas não escovam o dente, não comem uma bala, não chupam, não tomam refrigerante? Essas pessoas são consumidoras. Existe um grande mercado para elas. É um mito você falar que pessoa com deficiência não vai render, não vai trazer novos negócios para você. Eu acho que esse é o principal. A gente tem que entender as pessoas com deficiência, que elas são pessoas consumidoras, né? Aí tem outra aqui, a acessibilidade apenas para as pessoas com deficiência. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que não é que isso vai trazer esses benefícios todos para a empresa, para um produto com qualidade. Aquilo que você falou das limitações temporárias, né? Você pode alcançar novas pessoas ali a partir de uma limitação temporária que ela vai ter. E uma coisa super importante é que a deficiência, ela é um elemento fatalítico, assim como aconteceu com você, né? E aí, de repente, você ficou sem conseguir mover direito um membro e tal. Do nada pode acontecer alguma coisa e a pessoa fica, né, se torna uma pessoa com deficiência. Então, isso não está distante da gente. Então, assim, é um mito a gente achar que é só para as pessoas com deficiência, mas saibam que se algo não interromper nossa vida e formos bem velhinhos, nós seremos pessoas com deficiência, assim, porque os órgãos param de funcionar, você não consegue mais ter a mesma nível de audição ou de visão, isso vai acontecer, acabando com todos, né?
Tem um que eu adoro também, que é: sou designer e eu sei o que o usuário precisa. Aí eu vou fazer aqui, bem, porque não, né? É um ledo engano isso. Nós, obviamente, temos na nossa formação toda uma questão, né, de empatia, de nos colocar no lugar desse usuário, mas nós não substituímos uma pessoa com deficiência. Por isso que eu bato muito na tecla de que testes têm que ser feitos por pessoas com deficiência. Nós vamos sim entender ali, né, fazer essa ponte, esse meio termo entre o sistema e as pessoas com deficiência, mas nós não podemos achar que nós sabemos tudo. E tem até um artigo super legal que eu li há alguns anos, da IDEO, eles falando lá que, tanto que eles acabaram errando em certas ações que eles faziam, falando que eles erravam porque eles estavam achando que eles sabiam tudo, sabe? Por mais que eles faziam ali uma workshop e tudo, eles levaram aquilo muito a ferro e fogo, e aí depois eles falando as estratégias que eles tomaram, que aí uma delas faz teste de usabilidade, faz essas pessoas testarem mesmo esse software. Então, assim, já é uma coisa, né, que é tratada por uma empresa tem grandes artigos científicos a esse respeito. Uma outra aqui: a acessibilidade deixará os produtos feios. E, cara, nossa, tem cada barra de ferramenta que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Também um desafio, né, para os designers de conseguir colocar aquilo ali na mesma harmonia do produto que você está fazendo, e a acessibilidade não deixa os produtos feios. Eu acho que antigamente tinha algumas coisas assim que deixavam os produtos feios, mas antigamente também nós designers fazíamos coisas muito feias, vamos combinar. Então, tudo era feio há um tempo atrás, né? Então, não tem disso. A acessibilidade, ela deixa as coisas customizadas. Eu mesmo, às vezes, vou lá e clico para diminuir o tamanho, aumentar, né? Que eu tenho um astigmatismo super forte, então eu sempre aumento o tamanho das fontes e fica bonito para mim. Essa customização, ela é individualizada. Então, só isso já é bonito, né? E, por último, a acessibilidade é uma prioridade baixa. Quem vai nisso um pouco, que nós falamos, não vamos mexer com a acessibilidade agora. Não, deixa isso para depois. Isso é urgente, né? Isso é urgente. Se você quer alcançar novos clientes, enfim, novos potenciais, isso é uma questão urgente, é uma questão que o mundo está dizendo que é urgente. Eu acredito que a acessibilidade deveria ser igual ao alicerce quando vai se fazer uma casa, né? Deveria ser a primeira coisa a se pensar ali, para depois você construir tudo em cima da acessibilidade e ser muito mais fluido. E sobre as ferramentas, Débora, você acredita que elas... eu estou falando de ferramentas, aquelas ferramentas prontas que falam assim: instala esse plugin aqui no seu site que ainda não está acessível, ele vai se tornar acessível. Você acha que são ferramentas que realmente ajudam, que deixa realmente o site acessível, ou é mais uma máscara ali que dá um tapinha, mas no final não ficou acessível nada e na verdade tinha que ser construído da forma correta? Como que você enxerga essas ferramentas? Essas ferramentas, elas são muito úteis. Eu acho que elas são muito úteis mesmo, assim. E eu acho que elas também contribuíram muito para deixar elementos de acessibilidade mais baratos, sabe? Elas trouxeram... porque antes a gente tinha que desenvolver os programas que hoje são plugins, né, ferramentas, assim. Antes a gente que tinha que desenvolver esses programas. Isso já levava um tempo enorme, deixava tudo caro de desenvolvimento. Então, eu acho que elas são ferramentas super úteis. O problema aí é esse meio de comercialização. Um clique, tenha um site totalmente customizado com clique, né? Então, sim, existem ferramentas que vão identificar esses problemas de acessibilidade, e isso é muito legal. Então, essas ferramentas ajudam a fazer essa identificação. Elas também tem algumas que criam perfis de acesso, e isso é super legal, de tipo acesso para pessoas com dislexia, acesso para as pessoas cegas. Então, sabe, criam uns perfis assim que são muito legais. E aí, assim, até essa semana passada, por uma questão de coisas que a gente estava desenvolvendo no trabalho, eu conversando com uma amiga, e aí nós estávamos pegando uma dessas ferramentas para testar, fazer uns testes dele, e eu falei que elas eram até
Quando você vai, são até didáticas, sabe? Você vai lá no site dos caras e vê aí o que aquela ferramenta está fazendo no sistema, isso vai mostrando para as pessoas didaticamente o que é. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, assim, geral com elas, não, abaixo, não quero, não, ninguém vai usar, mas eu acho que não podemos esquecer que a acessibilidade ela é como um processo digital como qualquer outro. Então, se eu vou, por exemplo, né, tenho uma loja e aí eu vou instalar nessa loja online meu e-commerce, instalei ali. E aí eu não posso imaginar que 100% dos meus problemas estão garantidos com aquele e-commerce, porque você tem que testar, às vezes dá certo, às vezes não vai funcionar, às vezes funciona, às vezes vai errar o trem todo e fazer um pedido errado. É uma máquina, é um sistema como outro qualquer. E aí é um processo evolutivo, né? Como outro processo digital qualquer. Então, não podemos esquecer isso. Por quê? Porque os plugins, eles não vão substituir as pessoas, né? Não vai substituir a avaliação humana sobre aquilo, sobre as jornadas, sobre os processos cognitivos. E aí tem até um exemplo assim que eu acho que eu posso dar, porque, por exemplo, eu posso desenvolver um site lá e aí coloco um plugin. E aí vem lá, por exemplo, tem uma imagem e você vai clicar no descritor da imagem e não vai ter nada, né? Não vai ter um texto ali falando, né? Uma voz ali, por exemplo, falando, descrevendo aquela imagem, porque eu não fiz a descrição dessa imagem. O sistema não vai criar um trem do nada, de um vazio, sabe? Para poder fazer aquela descrição de imagem. Então, assim, isso não faz com que seja substituída a avaliação humana. E aí estão esses problemas, né, que elas têm. Então, elas não vão prever ali a jornada, os encargos cognitivos daquilo, os elementos de acessibilidade mais complexos, isso não está previsto, sabe? É muito bom, é muito melhor que nada, é infinitamente melhor do que nada essas ferramentas, antes, né, se você não tem nada no seu site, mas não, assim, se podemos ter um quadro aqui, momento de sabedoria, talvez, seria isso, não confie plenamente nessas ferramentas, envolva pessoas profissionais especializados para fazer esses processos de teste e tornar seu site de fato acessível e cada vez melhor, com qualidade. Boa. E aí você comentou sobre a ferramenta não escrever a descrição da imagem. Eu acredito que em breve agora, com o boom da inteligência artificial rolando por aí, talvez consiga fazer, né, uma ferramenta dessa que leia, né, faz o scanner ali da imagem, e aí faz a descrição. Só que mesmo assim, eu acredito, como você falou, ainda tem que ter um refinamento de uma pessoa para olhar, para validar. Será que essa imagem é isso mesmo? Será que a inteligência artificial chegou ao ponto de escrever exatamente aquilo? Ou às vezes você tem que mudar um detalhezinho para deixar mais completa essa descrição para as pessoas que vão estar acessando e etc, né? Então eu acho que vai ser um complemento aí dessas ferramentas da inteligência artificial, mas as pessoas em saber usar esses tipos de ferramentas. E você falando, só um adendo aí, falando sobre inteligência artificial, essas novas tecnologias, assim, para mim, eu vejo isso no futuro claramente, assim, que é a forma como nós, humanos, ali lemos as disposições numa página, né, num aplicativo, seja no que for, ela é uma leitura humana. Quando isso vai para o computador, né, a leitura do computador é completamente diferente. E nós estamos evoluindo cada vez mais com as inteligências né, sonoras nas Alexas, enfim. Porque imagina você, daqui a algum tempo, falar, compra uma passagem. Aí, como que o computador vai ler isso? Né? Ele vai ler, ora, é como se estivesse fazendo um tab, sabe? Um tab ali que a gente faz na descrição, né? Na hora que a gente está fazendo um leitor de tela. Então, cada vez mais, para mim, essas questões de acessibilidade, os critérios de acessibilidade, tudo isso que nós fazemos como boas práticas e como qualidade de software, qualidade de sistemas, vai ser obrigatório de acordo com essas novas tecnologias. Eu tenho isso para mim claramente. João, se você discorda, me fala, por favor. Eu concordo sim. Eu acho que
que a inteligência artificial, todas essas ferramentas que estão surgindo aí com esse boom, que começou em 2023, vão auxiliar bastante o nosso trabalho. Tem algumas pessoas que estão preocupadas em perder trampo e etc, mas eu acredito que você também que veio da era do Flash, o Flash morreu e você não ficou preocupado, você está trabalhando até hoje e muito bem, né? Então acontece, vem ferramentas, muda um pouco da nossa profissão vai se modificando ali, é uma metamorfose mesmo que vai sempre ocorrendo e como dizia o velho Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Então vamos para cima que muita coisa vai mudando. E Débora, eu queria ouvir de você também dicas de livros, estudos, artigos, o que você tiver para indicar aí para quem está nos ouvindo, poder se aprofundar mais sobre esse tema, sabe? Mergulhar mesmo, assim, porque a pessoa ouviu aqui e falou, eu quero isso, eu quero educar a galera que está aqui na empresa que trabalha comigo e quero criar essa cultura de acessibilidade para que os nossos produtos vendam mais e a empresa também fature mais e automaticamente, né, é distribuído esse lucro ali para a galera que está trampando, né? Uhum. Eu acho que, primeiro que nós não podemos esquecer essas pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu vou dar categorizei aqui algumas pesquisadoras, né? Então, categorizei algumas formas aqui de dar algumas indicações. Então, a primeira eu vou indicar 3 livros escritos por pessoas com deficiência. Temos que ouvir essas pessoas, sabe? Então, primeiro eu vou indicar A Diferença Invisível, que é da Mademoiselle, é francês, mas tem versão em português, Mademoiselle Caroline, que que ela vai falar sobre a vida adulta dela enquanto autista, sabe? É muito legal conhecer também. Tem a Lia Crespo, que vai falar sobre a Júlia e seus amigos, ela fala sobre, ela é uma pessoa com deficiência, esse livro, no caso, é infantil, mas nosso trabalho é muito de conscientização. Sem isso, a gente não vai adiante. Então, eu adoro esse livro, adoro indicar, porque é uma escritora brasileira, então fica aí, Lia Crespo, qualquer livro dela. Também a Paula Pfeiffer, que é a Crônica sobre a Surdez, do e-book, é um e-book do Kindle. Por que eu trouxe essas? Porque eles falam sobre os processos do dia a dia, o que pega ali para eles, e ali a gente consegue ver oportunidades de fazer diferente, de fazer inovador. Então, assim, primeira minha listinha é essa. 3 referências técnicas sobre o assunto. Então, assim, procurem lá o conteúdo do Bruno Pulis, ele é um cara que... procurem lá no LinkedIn, gente, que ele é muito bom. Então, assim, ele é um QA. Nossa, ele está fazendo até um ABC da acessibilidade, um conteúdo excelente, então procurem ele. A Vanessa Teotônio, que trabalha comigo, inclusive, ela fez um sistema esses que nós estávamos fazendo, ela criou um sistema desse, então, lá no LinkedIn também podem acessar ela e... vocês vão ter conhecimento a respeito, então essa é uma referência. E também, aquilo que eu falei, usa esses sites, assim, como barra de ferramentas, faz uma exploração para você entender como aplicar isso nesse negócio, é muito interessante de fazer. E tem um negócio um site que eu recentemente tive acesso, que é o Neurodiversity Design System, que é um design system, é lindo o negócio, é um design system todo sobre a neurodiversidade, tem umas personas, tem fontes, é muito legal. Tudo isso do design, né? Design system completo sobre a neurodiversidade, eu achei lindíssimo. Então, assim, é uma ferramenta técnica, assim, que a gente pode utilizar também. E aí, também, eu vou trazer 3 influenciadores digitais, são esses que fazem testes de acessibilidade, que mostram, que falam desse dia a dia, tá? São 3 mulheres, que é a Kitana Dreams, ela é uma drag queen, a descrição dela é drag queen surda, digital influencer e maquiadora. Tem a Natália Santos, que é uma jornalista, palestrante cega e mãe do Davi, e tem também a Mariana Torquato, que é uma criadora, ela se define como criadora do maior canal sobre pessoas com deficiência do Brasil, e é verdade, ela tem inúmeros milhares de seguidores. Ela é uma dessas, com a Mariana eu aprendi um negócio muito sensacional, que ela dá um exemplo muito legal.
que ela foi no supermercado e aí tinha as bandejinhas de legumes cortados, né? E aí ela falou assim, gente, tá vendo isso aqui que vocês acham que é frescura das pessoas que estão em casa, preguiça de cortar os legumes e compra, vocês estão na moda, né? Falou uma coisa nesse sentido. Eu não consigo cortar as coisas. Sem isso aqui, sem já tá tudo cortadinho para mim, é uma maneira de eu conseguir fazer minha própria comida, comer essas frutas, é a minha independência, a pessoa tem alto, né, consegue ali se virar sozinha. Então aí eu fiquei, cara, na hora que eu ouvi isso, eu falei que uma bandeja de um legume de frutas é um negócio acessível. É incrível como que, né, como que a gente tem uma perspectiva diferente. Tá vendo um negócio? Aí as pessoas vão abrindo mais para poder entender o caminho que ela pode seguir enquanto negócio, enquanto fazer um trabalho com qualidade, né? E, ô Luan, para terminar, tá? Eu sou uma aficionada com MPB e eu não poderia deixar de falar isso aqui. Então, assim, a Gal Costa tem um CD, tem um disco que chama Gal Fatal. Ela tem um cara lá, um guitarrista sensacional, que o nome dele é Lenny Godin, e aí ele é um cara incrível, um guitarrista incrível, que ficou afastado dos palcos porque ele teve, né, ele é uma pessoa com esquizofrenia e voltou depois a trabalhar com outros artistas, mas assim, a dica de música, né, acessível, assim, né, com pessoas que fazem a música brasileira. Então, essas ficam sendo as minhas dicas aqui para a gente. Pô, maravilha, Débora. Muito obrigado aí pelo papo, pelas dicas, pelos conselhos, pelas experiências aí que você compartilhou hoje aqui nesse episódio com a galera. E eu gostaria de agora deixar o espaço para você também compartilhar as suas redes sociais. Você deu dicas de várias redes sociais do pessoal aí, né, que você indicou. Deixa agora as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, bater um papo, tomar um café virtual, às vezes ficou com alguma dúvida do que você falou e quer tirar essa dúvida com você lá pelas redes. Como que essa pessoa faz para te encontrar? Gente, me encontrar meu LinkedIn é Débora Aline Gomes, eu tô lá. O meu Instagram é Decamus, Decamus, vocês vão me encontrar lá também. Vou aproveitar esse espaço, então, Luan, que eu acabei de lançar um livro que vai sair agora em abril, é um livro que chama Ainda Estranho, saiu pela Caravana, e é onde eu falo um pouco sobre essas minhas experiências em forma de poesia, um livro de poesia, eu falo sobre, né, sobre esse dia a dia que eu acabo tendo. Então eu queria deixar aqui, quem quiser também adquirir, entre em contato comigo, enfim, vou ter um prazer enorme em poder falar, eu adoro falar sobre esse tema, eu adoro conversar com as pessoas. Quem quiser, é só entrar em contato comigo, que eu estou disposta, aberta e sempre feliz para poder falar isso com o pessoal. Pô, que legal, parabéns, um livro muito bom, cara. Eu fico bem feliz quando mais brasileiros vão fazendo esses livros, vão criando, vão escrevendo e vai se espalhando cada vez mais, e principalmente pessoas designers, né? Como a gente, assim, que é muito legal, muito bacana, parabéns de verdade. E quero agradecer também todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui neste episódio hoje. Novamente, pega o link, compartilha aí com mais pessoas para ouvir sobre esse assunto de acessibilidade em produtos digitais, que eu tenho certeza que vai ajudar mais pessoas além de você que ouviu. Lembrando que a gente tem o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, e você pode baixar lá pelo nosso Instagram, @papo de UX. E lembre-se também de assistir, além de me ouvir, lá no canal nosso do Semiose Podcast, que é o outro podcast que eu faço junto com meu amigo David Art, que tem várias entrevistas incríveis lá, que, como eu falei, além de me ouvir, você vai também me assistir por lá, e são papos incríveis, que tá muito bacana lá o nosso canal do Semiose Podcast. É isso aí, se você quiser ouvir algum outro tema, assunto, quer dar dica de pessoas que eu possa estar entrevistando aqui no nosso Papo de UX, manda uma mensagem para mim também, pode ser lá no LinkedIn, pode ser no Instagram Papo de UX, aonde você quiser me mandar uma mensagem aí, fique à vontade para indicar pessoas e temas também que você gostaria de ouvir por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.